mécanique supérieure. Hope that with the nations of the world on our own Nous sommes soil. capables de dépasser cette crise. Sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. O nosso convidado esta semana é o professor Miguel Poiares Maduro, da Global School of Law da Universidade Católica, que é também especialista em Direito da União Europeia e autor de um recente estudo, a pedido do Parlamento Europeu, que se intitula Uma nova governação para a União Europeia e para o Euro, democracia e justiça. Aí argumenta-se que as origens da crise financeira e económica do sistema do euro estão nas falhas democráticas que o modelo original de governação não acautelou. Bem-vindo aos nossos estudos esta semana. Obrigado. Pelo que acabei de citar, parece que, na sua opinião, os maus da fita não foram os bancos ou os governos que gastaram dinheiro a mais durante anos, mas sim a ausência de democracia. Não, a minha tese é antes que o que explica os comportamentos que poderíamos dizer até quase irresponsáveis ou mesmo irresponsáveis de alguns governos nacionais e dos bancos são falhas democráticas, quer dos Estados, quer a nível dos mecanismos de governo da União Europeia. E, portanto, a minha tese não é que esses comportamentos não estão na origem da crise, mas que precedem esse comportamento são, digamos, as causas profundas da crise, são problemas democráticos, quer a nível dos Estados, e da capacidade e da dificuldade que os Estados têm de atender, por exemplo, às consequências intergeracionais das políticas fiscais, das políticas orçamentais que têm, mas também ao impacto que essas políticas têm noutros Estados, num contexto de uma união económica e monetária, mas também há dificuldade crescente que os Estados individualmente têm, enquanto democracias, de governar um conjunto de interesses que são móveis hoje em dia, que, portanto, escapam a qualquer área de governo organizada que tenhamos hoje em dia. Portanto, é essa dificuldade de governar certos interesses e de governar atendendo a certo tipo de consequências que está na origem desses problemas. Portanto, estamos a falar de pressões que se exercem sobre as pessoas que governam. Sim, pressões, mas não no sentido necessariamente de pressões que são pressões que resultam da natureza normal do funcionamento da sociedade, do mercado, do processo democrático. A dificuldade é, digamos, que há uma falta de sincronia entre os nossos modelos de governação democrática e o tipo de políticas que hoje em dia são necessárias e a forma e a mobilidade de certo tipo de interesses que escapam à área de ação do Estado. Ou seja, por exemplo, hoje em dia, num contexto de grande liberdade de circulação de capitais, a nível europeu e a nível global, é óbvio que os Estados não têm uma capacidade de governo democrático, de controle sobre esse tipo de interesses. E, portanto, essa é uma das razões da crise. Digamos, há duas grandes narrativas sobre a crise. Uma culpabiliza, sobretudo, os devedores, os Estados que devem, as políticas responsáveis orçamentais de alguns Estados, exatamente. Outra que culpabiliza, sobretudo, os credores, aqueles que forneceram crédito demasiado acessível. O que eu digo é que qualquer que seja a narrativa que nós demos como dominante ou que melhor explica a crise financeira e a crise orçamental que tínhamos hoje em dia, na base de cada uma dessas narrativas estão problemas democráticos. Ou problemas democráticos dos Estados na dificuldade de atender às consequências da irresponsabilidade das suas políticas orçamentais e fiscais nas gerações futuras, mas também noutros Estados, no contexto de uma União Económica e Monetária, ou problemas democráticos dos Estados no governo de certo tipo de interesses que são móveis e que acabam por afetar a capacidade efetiva de governo dos Estados em certas matérias. Do ponto de vista do diagnóstico da crise, acho que praticamente está tudo dito, quer dizer, falou aqui de narrativas, que há uma narrativa económica, outra jurídica, outra política, no fundo é como se estivéssemos a olhar para um filme e cada um descobre pormenores do filme, a questão é saber se o consegue pôr de um ponto de vista histórico, o que é que veio primeiro. A minha questão é no entanto, outra. Se fossem resolvidos os problemas de governação, se fossem resolvidos os problemas de coexistência ou de coordenação entre entidades políticas, a crise poderia ter sido minimizada ou não. É porque há aquele velho problema, há aquele velho provérbio tibetano, segundo se diz, os problemas que têm solução não nos devem causar problemas, porque têm solução. Mas aqueles que não têm solução também não nos devem causar problemas porque não têm solução. Portanto, para além do diagnóstico, sim, eu acho que onde é que se pode agir quanto à reflexão sobre as consequências de um bom sistema sobre esta crise? Um sistema de governo apropriado. Há dois pontos que me parecem importantes. O primeiro é que, digamos que a forma de resposta
à crise exige que é uma capacidade de efetividade do governo da Europa que a Europa não tem tido. Não é? No fundo, mais poderes, mais competências e poderes mais eficazes. Mas há uma dimensão de resposta à crise que tem a ver com a capacidade de resposta efetiva da Europa, que é um dos problemas fundamentais. Eu digo, hoje em dia, quando se fala muito dos problemas democráticos na Europa, a ideia de democracia é uma ideia de autogoverno. Ora, claro, o problema, normalmente, quando falamos de problemas democráticos, tendemos a pensar sobretudo nos problemas de excesso de concentração de poder, de abuso de poder. Na Europa, o problema democrático é um bocadinho o contrário. Não há autogoverno se não há capacidade de governo. Portanto, não há uma capacidade de governo efetiva. Está muito disperso o poder. Exatamente. É aquilo que eu digo, um poder demasiado fraco. Há pouca autoridade política, contrariamente ao que é tradicionalmente o problema democrático. Mas há uma outra questão, uma outra dimensão democrática. Portanto, uma das formas de resolução e de abordagem democrática do problema é como é que nós criamos um sistema de governo que é legítimo para a Europa e que fornece uma capacidade de resposta efetiva a estes problemas. Há outra dimensão do problema que é a eventual prevenção do problema. Teria sido possível prever este problema. E, do meu ponto de vista, teria sido possível, pelo menos, minimizar a dimensão do problema, minimizar a dimensão que o problema adquiriu na Europa, de duas formas. Em primeiro lugar, tendo a Europa os mecanismos de controle de supervisão que permitissem limitar os riscos em termos de irresponsabilidades das políticas fiscais e financeiras dos Estados. E, em parte, digamos que, em certa medida, grande parte da ênfase que tem sido dada na resposta europeia até hoje em dia tem sido sobre isso. Quer dizer, um aumento da disciplina, um aumento da supervisão, que pode ser visto como corrigindo um problema democrático dos Estados, que é, se Portugal tem políticas orçamentais, políticas financeiras que são responsáveis, elas têm consequências nos outros Estados-membros. Ora, isto é um problema democrático. Porquê? Porque as nossas políticas orçamentais não atendem às consequências que têm noutros interesses que são afetados por elas, não é? E digamos que essa é uma dimensão do problema. Mas há outra dimensão do problema, que é, o problema não é apenas uma incapacidade de resposta da União Europeia. É também uma incapacidade que os Estados têm hoje em dia, individualmente, de controlar certo tipo de questões. Ou seja, é daí que tem a ver com a tal segunda narrativa que eu dizia, que é uma narrativa em que, em certo sentido, na origem da crise está o crédito concedido de forma excessivamente fácil a alguns Estados, mas também depois um certo efeito de profecia que se autorrealizou, não é? Self-fulfilling prophecy, como dizem os americanos. Porquê? Porque a partir do momento em que se gerou uma falta de confiança no mercado, os capitais moveram-se todos para o centro da Europa. Aliás, nós falamos muito de transferências financeiras, até agora tem sido nessa direção. Mas quanto às narrativas, há um problema, é que vamos ver um modelo que é considerado às vezes próximo do nosso, um modelo federal americano, que tem as suas características históricas, nacionais, apareceu primeiro do que o modelo europeu, tem características diferentes. No entanto, é um modelo que não era acusado de falta de coordenação política, de falta de poder político, de falta de democracia, de falta de poderes efetivos do Estado e, no entanto, a crise financeira em 2007 começa nos Estados Unidos. Também com problemas de regulação, também com problemas de excesso de crédito, por exemplo, a habitação, com o problema do descambar de uma série de instituições bancárias duvidosas que foram crescendo à custa da boa-fé dos contribuintes. Então, quer dizer, um modelo que parecia estar preparado politicamente para resistir a uma crise sucumbiu perante essa mesma crise. Mas daí que eu tenha dito que era possível minimizar a dimensão que o problema adquiriu na Europa. Não. Porque nos Estados Unidos da América nunca aconteceu aquilo que aconteceu na Europa, que é a transferência de um problema financeiro e de crédito privado dos bancos para um problema financeiro do Estado. Soberano. Quer dizer, para a dívida soberana. Para a dívida soberana. Quer dizer, os Estados Unidos têm um problema de déficit, mas nunca não têm colocado em causa eventualmente o fiscal cliff, mas isso é outra questão, e não se deu essa transferência. Essa transferência deu-se na Europa devido à debilidade dos mecanismos de governação da zona euro. Essa é a grande diferença. Se os Estados Federados Americanos tivessem capacidade para se endividar autonomamente, por exemplo, se o Massachusetts pudesse endividar-se eternamente, obviamente que a crise financeira transformava-se na crise soberana. Nos Estados da América, os Estados, individualmente considerados, os Estados têm problemas. E muitos estão falidos. Muitos estão falidos e muitos na prática foram à falência. E não há bailouts. Claro. Não há ajudas do Governo Federal, não há ajudas dos outros Estados. Mas isso é possível porquê? Porque, como há mecanismos de governo efetivo, isso nunca se transforma depois num problema de credibilidade geral da União. E a segunda grande aspecto, que é a grande diferença, é que é a importância do Orçamento Federal,
que permite ao Governo Federal intervir, apoiar economicamente e socialmente alguns Estados, não diretamente, não dando dinheiro aos Estados, mas porque desempenha certas funções sociais e, portanto, fornece uma base, uma rede social e uma rede de apoio à economia que permite que, mesmo no contexto em que um Estado vai à falência, no estudo em que o Estado entra em default, mesmo que formalmente não aconteça, que a situação não atinja as dimensões que atinge na Europa. Essa é a grande diferença. E como te lembras da nossa conversa com o Jean-Claude Juncker, isso e o facto de também se poder imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro à balda. Esta decisão com que terminamos o ano da União Europeia de avançar para o supervisor bancário, muito embora a estrutura tenha sido adiada agora até meados de 2013, vai, penso eu, na sua ordem de ideia, na sua ordem de argumentação, no caminho correto. Vai no caminho centralização correto do poder. Vai no caminho correto e visa corrigir uma das consequências muito negativas da atual crise. Que foi que, no fundo, no início havia uma total indiferença relativamente ao chamado risco país. Não é? Portanto, independentemente do Estado que existia, havia a presunção, os mercados presumiam que todos os Estados e o dinheiro, os depósitos em todos os Estados estavam garantidos de forma igual. Era tudo igual, não é? Com a crise isso acabou, não é? E com o problema de dívida em alguns Estados. O que acontece é que isso depois transbordou para o próprio acesso financeiro de empresas que concorrem no mesmo mercado interno, que é um problema gravíssimo, que é, nós hoje em dia temos empresas portuguesas, por exemplo, que têm de concorrer com empresas alemãs no mercado interno, com dificuldades de acesso a financiamento totalmente diferentes. Já para não falar da mesma taxa de juros. Exatamente, com taxas de juros totalmente diferentes. Ora, o que se pretende com a União Bancária é, digamos, ao separar os mecanismos de financiamento dos Estados dos mecanismos de financiamento da economia privada, voltar a permitir que as empresas tenham um acesso relativamente indiferenciado ao crédito no contexto do mercado interno, que é o que deve acontecer, não é? Eu queria trazer agora aqui à mesa uma outra sua dimensão, que é de magistrado, ou de pessoa com passagem histórica pela magistratura europeia. E vamos ver, os papéis dos tribunais em toda esta crise, os tribunais europeus. Os tribunais europeus estão suficientemente estabelecidos e estabilizados para lidar com crises dessas? Primeira pergunta. Segunda, cumprem as regras gerais de uma magistratura considerada ideal? Transparência, prontidão, eficácia dos resultados, rapidez de processos, ou ainda estamos a colocar as primeiras pedras neste edifício? Não, eu acho que o sistema, em primeiro lugar, temos de ter em conta que quando falamos de tribunais europeus, na realidade há os tribunais europeus, que são os tribunais europeus das instituições europeias, mas os tribunais nacionais também são tribunais europeus. Claro. A grande maioria das questões de direito da União Europeia são decididas pelos tribunais nacionais, ao abrigo dos princípios determinados pelo próprio direito da União Europeia, digamos que através de um mecanismo de cooperação que pode existir também com o Tribunal de Justiça da União Europeia, não interessa aqui entrar nos detalhes técnicos, mas são decididas pelos tribunais nacionais. Portanto, a primeira questão que eu colocaria era, quando está a perguntar a tribunais europeus, a que tribunais europeus é que se refere? Se é em relação às jurisdições europeias, elas estão como toda Falava das instituições da União. Sim, como o Tribunal de Justiça da União Europeia em particular. Eu penso que está preparado como estão os outros tribunais. Depois nós podemos estar de acordo ou em desacordo com a forma como os tribunais contextualizam, como eu costumo dizer, a aplicação do direito no contexto de crise. Eu acho que é muito importante que os tribunais saibam contextualizar. Isto não quer dizer criar exceções, regimes excepcionais que se aplicam, mas significa que as normas jurídicas são feitas para ser aplicadas num contexto económico e social. E, portanto, devem atender sobretudo aos objetivos jurídicos dessa norma. Isso implica ter de atender sempre ao contexto económico e social, e se o contexto é de crise, isso tem de ser atendido pelos tribunais. O Tribunal de Justiça tem demonstrado isso ao longo dos tempos, noutras situações de crise, embora diferentes. Já decidiu, aliás, uma questão recentemente sobre a legalidade do mecanismo de estabilidade financeira, que decidiu há muito pouco tempo um acórdão sobre isso. E penso que decidiu bem, e aliás foi uma decisão que gerou bastante confiança. Temos só uns minutos, eu gostava de acabar só colocando-lhe uma ideia. Se a gente for no caminho de uma criação de uma autoridade mais forte, não é, para gerir esta crise em que nós estamos envolvidos, a dimensão política dessa decisão, porque, como sabe, há inúmeros países que vão começar a dizer, mas isto é retirar-nos soberania. Como é que se lida com essa
essa atitude, por assim dizer? Eu acho o primeiro ponto muito importante, e é um dos aspectos há dois aspectos que me preocupam muito nesta crise. Um é a dimensão quase étnica que ela tem assumido. Não é? Quase étnica. Étnica que ela está a assumir e que acho que é muito preocupante e que devia preocupar muitos líderes europeus. Estamos a falar do norte e do sul da Europa. Exatamente. O segundo é o facto de as soluções para a crise estarem a ser apresentadas frequentemente para os cidadãos como uma espécie de necessidade lógica, funcional, à qual eles não podem escapar. E eu, sendo um defensor de um mecanismo de uma abordagem para a solução da crise que solicita e acha necessário mais integração, acho que isso deve ser apresentado para os cidadãos como uma escolha. Uma escolha. E daí que, por exemplo, no relatório que eu apresento para o Parlamento Europeu, a minha justificação de maior integração passa precisamente por essa reconstrução da democracia, que não é apenas uma reconstrução da democracia na União Europeia, mas dos Estados. Porque o que eu vejo é a necessidade de maior integração na Europa, em algumas matérias, pelo menos, é resposta a problemas democráticos dos Estados. Ou seja, os Estados, em certas matérias, já não conseguem assegurar as condições, quer de verdadeira democracia, quer de verdadeira justiça social. E, portanto, são nessas áreas que se justifica que a União tenha uma função importante. Menos fatalismo, mais decisão. Sim, sobretudo para os cidadãos e mais têm responsabilização também. escolha. Eu gostava de acabar perguntando-lhe, uma pessoa que esteja a ver esta entrevista e que queira ter acesso ao estudo e ler o estudo, como é que faz? Internet? O estudo, sim, na internet, no programa de Global Governance do Instituto Universitário Europeu de Florença, é fácil, encontra lá o estudo. Portanto, a forma mais fácil é ir ao Google, pôr Global Governance Program, Miguel Poiares Maduro, e depois facilmente encontra o... Sim, senhora. Pronto, agradeço-lhe muito ter estado connosco, uma conversa interessante, como sempre, nunca temos tempo suficiente, mas é sempre interessante. Muito obrigado, pela sua colaboração. Obrigado.